Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs, estamos na quarta-feira da segunda semana da Quaresma, dia 4 de março. Hoje, a igreja celebra a festa de São Casimiro. Ele foi filho do rei da Polônia e viveu de 1458 a 1484. O nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. Naquele tempo, enquanto estavam subindo para Jerusalém, Jesus tomou seus discípulos à parte e disse-lhes: O Filho do Homem será entregue na mão dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o açoitarão e eles o entregarão aos gentios e pagãos. Eles zombarão dele, ele vai ser flagelado, crucificado, morto e ressuscitará no terceiro dia. A mãe dos filhos de Zebedeu, que estava também com seus 2 filhos, aproximou-se de Jesus e se jogou aos seus pés, querendo lhe fazer um pedido. Jesus então perguntou: Que desejas? Ela respondeu: Senhor, permita que quando estiveres em teu reino, um dos meus filhos sente à sua direita e o outro sente à sua esquerda. Jesus então respondeu: Vós não sabeis o que pedirdes. Por acaso podem beber do cálice que eu vou beber? Eles responderam: Sim, podemos. Jesus disse: Verdadeiramente beberão do cálice que eu vou beber. Agora, quanto sentar, um à minha direita e outro à minha esquerda, isso cabe somente a meu Pai que está nos céus, que reservou para quem Ele quis. Quando os outros 10 ouviram isto, eles ficaram muito irritados com os outros 2. Jesus então os chamou e disse-lhes: Os chefes das nações governam as nações e mandam sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deve ser assim. Aquele que quiser ser grande entre vós, seja o servidor de todos. E quem quiser ser o primeiro, seja o último. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, continuamos a nossa caminhada quaresmal. Continuamos a nossa peregrinação interior, a nossa peregrinação espiritual pelo nosso coração e pela nossa vida, para que assim nós possamos perceber as forças de pecado, forças de destruição que existem em mim e que também existem em você. E assim, passando pelo processo de purificação e de conversão, retornarmos ao Senhor nosso Deus. A primeira leitura de hoje, do livro do profeta Jeremias, nós encontramos aí os inimigos ou os adversários de Jeremias se articulando para poder difamá-lo, para poder retirar a sua autoridade. Eles reconhecem a santidade e a justiça de Jeremias. Eles reconhecem a capacidade de Jeremias de influenciar na vida dos sacerdotes e também ressuscitar profetas. Por isso eles dizem: vamos difamá-lo, vamos manchar a sua reputação, vamos destruí-lo com a nossa língua. E Jeremias então apresenta esta conspiração ao Senhor, dizendo: Senhor, por acaso não estás vendo o que meus inimigos estão a projetar? Por acaso não foi em ti que eu coloquei a minha confiança e a minha esperança? Meus irmãos, minhas irmãs, todos nós sabemos, todos nós convivemos constantemente com isso, que quando alguém quer destruir outra pessoa, se não tem argumentos sólidos, começam a inventar, começam a criar situações. E nessa época midiática, então, onde todo mundo pode postar o que quiser, inventar o que quiser, até que se prova que uma verdade é mentira, já causou muito prejuízo na vida de alguém, principalmente quando os cristãos estão mal intencionados. E não pensem vocês que os cristãos não são capazes disto. Tanto os cristãos católicos, quanto os cristãos de outras denominações religiosas, como também pessoas de outras religiões, quando são movidos e quando são pastoreados por busca de poder e projeção social, eles são capazes de fazerem coisas horríveis. E aqui está então agora a força do Evangelho. Aqui está a loucura do Evangelho.
onde Jesus procura nesse momento inverter a lógica das coisas. Jesus está caminhando, subindo para Jerusalém. É o terceiro anúncio da paixão. Jesus vai fazer o terceiro anúncio da paixão. E preste bem atenção nos detalhes que eles estão subindo para Jerusalém, o ponto final da vida de Jesus. Pedro já havia persuadido Jesus a não ir. Os discípulos já tinham também ficado escandalizados com esta morte de Jesus, mas Jesus prossegue o seu caminho. Jesus prossegue o seu caminho com perfeição e também com fidelidade. Por isso agora Jesus toma à parte os seus discípulos da primeira hora. Muitas pessoas estão acompanhando Jesus, mas ele toma agora à parte os seus discípulos e vai fazer o terceiro anúncio da paixão. O Filho do Homem vai ser entregue, ele vai sofrer, ele vai ser ridicularizado, ele vai ser entregue aos gentios, aos pagãos que vão rir dele, ele vai ser flagelado, ele vai ser crucificado, ele vai morrer e ele vai ressuscitar no terceiro dia. Fato que os discípulos não conseguem compreender, mas nesse evangelho eles nem retrucaram. Mas ao mesmo tempo que Jesus faz o anúncio da sua paixão, do seu sofrimento, uma piedosa mãe dos filhos de Zebedeu está se aproximando de Jesus com um pedido inusitado. Jesus falava de dor, Jesus falava de morte, Jesus falava de sofrimento, de doação da vida, e a mãe quer poder para os seus filhos. Ela quer projeção social para os seus filhos, que um sente à sua direita e outro sente à sua esquerda. A pergunta de Jesus é: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E o cálice de Jesus é o seu sofrimento e a sua morte? E ele responde: sim, nós podemos. E Jesus fala: é verdade, vocês também beberão do meu cálice. Vocês também passarão pelo sofrimento da fidelidade a mim. Agora, sentar à minha direita e à minha esquerda, isso cabe somente ao Pai, para aqueles que Ele escolheu e reservou, e não o Filho. Esse pedido inusitado desta mãe despertou irritabilidade entre os outros 10, despeito entre os outros 10, raiva entre os outros 10. De tal modo que Jesus então chama novamente os seus discípulos e vai recordá-los coisas que eu e você precisamos reaprender. Os chefes das nações as governam e mandam sobre elas, e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quer dizer, os ministérios da igreja, as funções da igreja podem ser instrumentalizados também para buscar poder, riqueza e projeção social. Daí a nossa frase: pequenas igrejas e grandes negócios, porque quantos homens e mulheres se enriqueceram, se tornaram milionários às custas do Evangelho, instrumentalizando o Evangelho, e às vezes sem nenhuma moral, sem nenhuma ética, foram capazes de vender até o próprio Senhor por fortunas, ficando assim milionários. Pequenas igrejas, grandes negócios. Jesus vai recordá-los: mas entre vós não deve ser assim. Essa lógica deve ser exorcizada da minha vida. Desde o seminário, quando o rapaz começa, e quando a moça começa no convento, ou o rapaz começa no convento, faz-se necessário educar o coração deles por causa da vanglória, por causa da vaidade, porque todos nós podemos ser vítimas e picados pela serpente da vanglória e da vaidade, e de instrumentalizar a vida somente para aparecer, por meio das vestes, por meio dos ritos, por meio da posição. Jesus diz: entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior dentre vós, seja o menor, e quem quiser ser grande, seja o servo de todos. É a santa loucura do Evangelho que eu e você precisamos reencontrar novamente em nossa vida. Grande e magnífico Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração. Dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido e conhecimento, Senhor, para que eu cumpra com teu santo e veraz mandamento. Amém. Nossa Senhora dos Anjos, rogai por nós. São Casimiro, rogai por nós. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.